Salve peixeiros, como então? Bem-vindos a mais um registro do canal SFC Reis. Este é um conteúdo às vésperas de uma decisão, uma das três que o Santos encontrará aí nessas últimas rodadas para se safar de um segundo rebaixamento, que seria muito trágico no Campeonato Brasileiro, né? Esse vídeo é logo um dia antes do jogo entre Santos e Sport, uma expectativa muito grande, os ingressos, como de costume nos últimos tempos, esgotados, mesmo com a fase terrível que o Santos apresenta, mostrando que em termos de apoio, de torcida, o Santos não vai se decepcionar. O que realmente está prejudicando é o desempenho dentro de campo, dentro das quatro linhas, e na qual o Santos precisa urgentemente fazer aí os 3 pontos, né, dentro de casa, assim como os outros 2 restantes que serão depois contra a Juventude como visitante e no último contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, encerrando a temporada 2025. Espera-se que seja na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Sport Clube do Recife, que já está matematicamente rebaixado, que não vence há 8 jogos, uma semana muito turbulenta no clube pernambucano, até com problemas de pendências financeiras. O estádio da Ilha do Retiro chegou a ter a luz cortada pela empresa concessionária de energia, depois retomou mediante um acordo. Vive também época de eleições, o presidente do Sport acabou renunciando por pressão de grupos opositores. Então, nada agradável o clima pelo rubro-negro pernambucano. Mesmo assim, isso não significa que o Santos encontrará vida fácil neste resto de campeonato. Pelo contrário, é cada vez mais pressionado, visto também o resultado que o Fortaleza conquistou fora de casa contra o RB Bragantino, continuando aí mantendo suas chances também para escapar. Com a vitória sobre a equipe de Bragança Paulista, o tricolor cearense encostou no Santos, 37 contra 38 pontos. Então é mais um adversário que também tem chances de lutar aí para sair da zona, junto com o próprio Vitória, que está na frente do Santos, e outros que estão no rebolo à frente do Santos também, como o caso do Internacional e o Ceará, que ainda correm risco. E se bobear, talvez até outros, já até mais à frente também, se bobear, podem também disputar aí com um certo nível de susto as últimas rodadas a permanência na primeira divisão. O Juventude é outro adversário que o Santos vai enfrentar e também ainda possui chances remotas de escapar. Matemáticas nós possui. Então, enfim, a nossa vida não está sendo fácil. E né, eu avaliando aqui pelo menos uns dados das escalações das equipes que vão a campo, provavelmente vou dar aí o meu pitaco a respeito aí dos bastidores, em torno especialmente também do fato do Neymar não está 100% fisicamente, isso para dizer em termos diplomáticos. Neymar, de acordo com especialistas do departamento médico, não teria condições de jogo, estaria vetado em termos corretos. Entretanto, segundo fontes aí dos setoristas, parece que sim, apesar de todas as recomendações, o Neymar pode estar em campo na partida aí decisiva para amanhã na Vila Belmiro, o que particularmente eu acho um erro grotesco. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda, na minha humilde opinião, está começando a cometer o mesmíssimo erro que o Marcelo Fernandes cometeu há 2 anos atrás. A falta de um pulso firme, uma iminência de desvios de curso. Mas o que foi diferente daqueles idos de 2023, que teve problemas de indisciplina, especialmente da parte do seu Jean Lucas e o Marcos Leonardo, no jogo contra o Atlético Paranaense, na penúltima rodada, que eles apareceram, digamos, bem embriagados, chegaram atrasados naquela partida. E hoje o problema é outro. O problema envolve uma grande estrela e essa capacidade que o Juan Pablo Vojvoda tem em xeque de lidar com jogadores de peso, com nome. E talvez assim que ele tenha perdido, o ambiente no Fortaleza no primeiro turno. E pode ter um risco indigesto de participar diretamente do rebaixamento de 2 clubes no mesmo ano, tanto o Fortaleza quanto o próprio Santos. Vojvoda, que vem sendo muito questionado nas suas escolhas, nas escalações, como aconteceu diante do Internacional, que ele optou, por exemplo, pelo Mike na lateral direita, pelo Vitor Hugo
pela meia, fazendo a trio de volantes com o William Arão e Zé Rafael. E também com o Tassiano de centroavante, jogando pelo ataque santista. Entrando também com o Robinho Júnior, da quais muitos admiram o potencial dele. Porém, tem especialistas como eu me incluo nisso também, podem afirmar que talvez ele não esteja ainda pronto para começar uma partida como titular. E ainda mais numa posição que, teoricamente, ele está improvisado. Eu lembrar que o Robinho Júnior, ao contrário do pai famoso, ele joga, pelo menos na base, do lado esquerdo, pela ponta esquerda. A mesma posição que, por exemplo, temos o Guilherme. E, em teoria, também temos o Álvaro Barreal, que vem sendo acionado também na mesma posição, pelo lado oposto. E o inutilizado Cavaleiro, e por explicações que talvez só o Juan Pablo Voivoda pode mencionar. Eu já falei aqui dos outros vídeos do porquê do Cavaleiro não estar sendo aproveitado. Enfim, Santos vai ter provavelmente o Neymar como um falso 9, com todos os riscos que podem ter em termos de agravamento, né, da já problemática condição física dele. Por vontade própria. Nos jogos anteriores, como por exemplo que ocorreu durante a derrota contra o Flamengo, que protagonizou aquela cena patética em que questionou, demorou demais para sair, mesmo com uma condição da equipe estar perdendo por 3-0, uma falta de esportividade com seus companheiros, tremenda, absurda. Mas em se tratando de Neymar, infelizmente, não vai dar para mudar isso, a não ser ter um pouco de sandália, vestir a sandália da humildade nesse momento, que ele tem a importância que ele tem dentro do clube, porém ele precisa entender dos riscos que isso pode acarretar dentro do ambiente do Santos, do elenco. E agora esse problema de lidar fisicamente com isso, que talvez precisamos de alguém com pulso firme para que essa situação não piore, tanto para ele pessoalmente, pelas ambições particulares que ele tem de ainda tentar almejar alguma convocação para a seleção brasileira no ano que vem, o que, para mim, na minha opinião, não tem menor condição do Neymar voltar. Ainda que ele volte em suas condições físicas, eu acho que não tem condição. Não em termos físicos, como também disciplinares também. Eu acho que a fila anda. Neymar, infelizmente, para mim, em termos de seleção brasileira, acabou. Mas, agora, em termos de Santos Futebol Clube, em termos do peso que ele possui, pela importância que ele tem, pela história que ele tem no clube, ainda há uma chance de ele não manchar a linda carreira e o lindo legado que ele apresentou na geração de santistas que viram ele estourar na década de 2010, e agora, pelo seu retorno, pode ter um problema sério de colocar tudo isso a perder. Bem, falando um pouco do Sport Recife, uma redundância aqui, não vai dar fácil para o Santos, mesmo já estando rebaixado, com todos os problemas que apresenta, com o treinador, inclusive, interino, avaliando aqui o desempenho da escalação dos jogadores, e que o Santos vai se encontrar, especialmente algumas referências, além no nosso cafajeste Lucas Lima, com o histórico que nós já conhecemos, né? Ele é uma referência muito notável na armação da equipe adversária. Ele com certeza vai impor, né, como já conhecemos aqui, tentar dar o trabalho. Acho que, particularmente aqui dizendo, que ele sente um prazer de aprontar contra o Santos, como aconteceu na partida do primeiro turno, né, que teve uma sequência de problemas, um erro de saída de bola do Gabriel Brazão, que acabou protagonizando o primeiro gol. E o próprio Lucas Lima acabou sendo beneficiado por um gol contra, que acabou sendo acreditado por ele, né, no segundo turno. Antes disso, tivemos aquela expulsão do Thomas Rincon, mesmo com um jogador a menos, o Santos conseguiu buscar o resultado. E até corroborando com o que eu vou dizer aqui, fazendo uma associação com essas teimosias do Voivoda. O Santos, naquela ocasião, mesmo com um a menos, conseguiu arrancar um empate nos minutos finais com alguém aqui que deveria já estar como titular para ontem, e o seu Voivoda, em vez disso, prefere o seu Vitor Hugo, que é o caso do Gabriel Bom Tempo. Sim,
foi através das assistências do Gabriel Boltempo que o Santos conseguiu correr atrás naquele resultado do primeiro turno contra o Sport, no adversário de amanhã, e conseguiu um empate na assistência do primeiro gol e também na condução do segundo. Então, e pelo lado que não é a dele, na qual o Vojvoda está começando a até comprometer o desempenho dele, colocando no lado esquerdo, sendo que quem acompanha um pouco mais de perto sabe que ele é do meia central com o pé direito de ofício. Ele pode fazer uma triangulação com o Parreal, ou o Robinho Júnior, ou o Igor Vinícius, que para mim é o titular absoluto desse time agora, por exemplo. Que vai ser, sim, mesmo com não temos um centroavante, ou pelo menos com os centroavantes não correspondendo, como o caso especialmente do Tiquinho Soares, é bem provável que não seja relacionado, ou pelo menos para entrar como titular. A dúvida já estaria entre o Lautaro e o Tassiano, mas parece que vamos sim ter o Neymar como um falso 9, juntamente com a escalação que eu vou dizer aqui, o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, o Adonis, Luan Pérez, o que eu acho que o Luan Pérez ou o Zé Ivaldo, o Escobar, que foi constatada uma lesão, parece que já está confirmado que não vai jogar mais as outras partidas, então vão ficar apenas com o Souza de titular. É bem provável que o Vinícius Lira, do Sub-20, seja o substituto, para pelo menos ficar no banco. Espera-se que não aconteça nada com o Souza também. O meio do campo podemos ter o William Arão, acho que já é consenso geral que ele ganhou a posição de primeiro volante naquilo ali. Aí vai a meu pitaco aqui, que eu acho que o Gabriel Boltempo deveria entrar nesse meio do campo, junto com o Zé Rafael pelo meio, para explorar esse lado direito dele. E pelo lado, continuando pelo ataque, esse é o Álvaro Barreal, que é o nosso melhor, para não dizer o único grande finalizador que o Santos tem, o artilheiro do time com 9 gols, explorando, mesmo sendo ele um ponta esquerda oficialmente, mas indiretamente está sendo aí requisitado sempre pela ponta. O Guilherme desempenhando aquela função de ponta esquerda, que podemos aí ter algumas opções como o Cabalheiro, mas como ele não está sendo muito aproveitado, talvez no segundo tempo. E o Neymar. Eu acho que a escalação que o Vojvoda vai fazer, tirando o Gabriel Boltempo, eu não acredito que o Vojvoda vai colocar o Gabriel Boltempo para começar a partida. Ele vai insistir talvez com o João Schmidt. Eu espero que ele não cometa esse sacrilégio de repetir o que fez diante do Internacional. Se ele fizer isso, aí vai ficar complicado a situação. Em termos de confiança do Juan Pablo Vojvoda, seria insistir com o Vitor Hugo como trio de volantes junto com o Zé Rafael e o William Arão. A minha escalação seria essa. A minha diferença em termos de atacante aqui, indo com convicção absoluta, acho que o Neymar não deveria se sacrificar nisso. Parece que ele vai tomar a infiltração para se sacrificar, ele quer jogar, porém ele pode ainda piorar ainda mais uma situação que já está ruim para ele em termos físicos. Eu teria colocado para mim o Lautaro, mesmo que o próprio Lautaro também está com dificuldades aí em termos físicos, parece que ele sempre está sentindo uma lesão, então eu iria de Lautaro para começar a partida. Essa acho que seria a minha opção. E para o segundo tempo tem as opções já conhecidas, como o Benjamin, talvez para entrar no tempo ou com o lugar do Zé Rafael, ou no lugar do próprio, como desempenhando a função aí mais para frente. Vamos ter o Robinho Júnior também. Eu acho que queria muito ver o Robinho Júnior na posição de ofício pelo lado esquerdo, para explorar os contra-ataques, como também o Cabalheiro. Mas se ele puder também, no segundo tempo, colocar na posição que ele também sendo requisitado pela ponta direita, se caso o Barreal, aí eu senti fisicamente, porque nunca se sabe, o Barreal, ele começou com problemas de se adaptar ao ritmo de jogo aqui no Brasil, mas agora que conseguiu aprimorar um pouco isso. E da parte do esporte,
chama muito a atenção o meio-campo forte que eles têm, particularmente falando do Christian Rivera. Vamos ter talvez uma grande dificuldade, porque ele é um grande desarmador, um cara que combate, o cara da contenção ali no segundo terço da equipe adversária. É um dos que mais desarmam nesse Campeonato Brasileiro. Não se enganem muito, não tem muito essa facilidade, porque ele é um tipo carregador de piano em termos de desarmes da equipe do Sport. Junto com o Escobar, né? O nosso maior desarmador é o Escobar, mas agora ele vai estar fora de combate. E na escalação também chama atenção também o Matheus Alexandre, lateral direito deles, que talvez não apoie muito pelo lado em termos ofensivos, mas corresponde em termos de defesa. Talvez por isso que é a minha dúvida em relação ao Guilherme, que ele pode encontrar uma dificuldade em termos de mano a mano com esse Matheus Alexandre. Eu acho que eu colocaria alguém como Cabaleiro, para puxar em termos de velocidade, para juntamente fazer o corredor com o Souza. Porque o Guilherme, em pese as assistências que ele dá, em pese o potencial que ele possui, ainda que limitado em termos de finalização, em termos de jogadas, eu já escutei um comentário que acho que muito feliz de um torcedor, que disse que Guilherme, que apesar de ser uma referência das assistências, é uma espécie de cemitério de jogadas. Eu até concordo, porque ele prende demais a bola. Se ele tivesse esse tino de não prender demais, acho que a situação do Santos estaria muito melhor, até brigando para competições aí continentais. Mas esse é o problema, o defeito que o Guilherme possui. A parte negativa do Sport é a zaga lenta, né? O capitão deles, que é o Thierry, é uma espécie de zagueiro trombador, tipo o próprio Zé Ivaldo Luan Pérez, é o capitão do time. O problema é que justo a gente não pode conseguir aproveitar a lentidão da zaga adversária, pelo fato de termos um falso 9. Se a gente tivesse um Tiquinho Soares tinindo, a gente poderia explorar o próprio Tiquinho entrando como titular, né? Continuando na escalação do Sport, provavelmente teremos o Igor Kariuski, aquele que tivemos aí junto com o Eduardo Baumann em 2023, um problema referente a escândalo de apostas, e que chegou a ser punido e retornou, mas é um cara que é acionado tanto também para jogar como terceiro zagueiro, numa linha de 3, e ele vem sendo aí requisitado pela lateral esquerda, um jogador também que, em termos de desarmes, é um cara razoável. Pode ser também um outro jogador, que é o Luan Cândido. O único que não vai ser relacionado, certamente, é o Kevson, que, como todos sabem, ele ainda pertence ao Santos, está emprestado ao Sport, então ele não vai poder, por questões de contrato, de vínculo, de acordo comum entre os dois clubes, não vai poder enfrentar o Santos, sendo que ele já ainda possui, sendo atleta, vínculo como atleta do Santos Futebol Clube. Meio campo, poderemos, além do próprio Christian Rivera já citado, possivelmente o Lucas Cal e o Sérgio Oliveira, para dar aí a cobertura para o Lucas Lima fazer aí a armação de jogadas para o contra-ataque daquele que é o grande referencial no ataque da equipe adversária, que é o Léo Pereira. Aí vai a grande preocupação, porque ele é um velocista, é um cara que, em termos de contra-ataque, ele é o cara que vai ser acionado certamente nas costas da nossa zaga, e é por isso que viu o seu Vojvoda não cometa essa trágica opção que você teve diante do Internacional de acionar o Mike, porque se isso acontecesse, ele ia ser demitido para ontem. Léo Pereira na esquerda, que é um rapaz, vai ser aí o grande, talvez, espere-se que não, calcanhar de Aquiles da meta santista. Ele, para encerrar, pelo menos também do lado direito, que pode ser um perigo, o caso do Mateuzinho, que é um dos mais titular da equipe adversária, na ala, e aí vai ser um mano a mano, uma disputa individual entre o Mateuzinho e o Souza. O Souza precisa estar muito atento. E o Pablo, o mesmo Pablo que jogou um tempo no São Paulo, no Atlético Paranaense, ele é um centroavante, cara de beirada, coisa que nós não temos em termos oficialmente assim. Poderia ser o Tiquinho, mas não é. O Pablo é um cara bom de jogadas aéreas também. E eu acho que, em termos de jogadas aéreas, o Zé Ivaldo está numa vantagem em relação ao Luan Pérez. Mesmo sendo um pouquinho
menos alto do que o Luan Pérez. Acho que é inconcebível alguém como o Luan Pérez, da altura que ele tem, não conseguir subir e ganhar uma disputa de bola aérea. Eu acho que o Zé Ivaldo, nesse quesito, ainda está em vantagem em relação ao Luan Pérez. Mas em termos de desarmes, o Luan é o zagueiro mais cotado para entrar. Então, muita atenção nas jogadas aéreas, que eles vão explorar bastante. Se dermos aí a posse de bola, enquanto a gente estiver na defensiva. Enfim, o Santos vai provavelmente ter como sua grande opção, o seu grande forte é justamente as assistências para o Barreal. E o Neymar correndo aí de Fonte Nova num contra-ataque, como aconteceu naquele jogo diante do Mirassol. Começou com a assistência do Lautaro, né? Com o Lautaro acionando o Neymar na frente para conduzir aí a abertura do marcador, que infelizmente depois aí ele próprio acabou complicando aí a vida no clube do Santos com um pênalti bobo em cima do Reinaldo. Então, acho que o Neymar poderia desempenhar, em termos de falso 9, a mesma coisa que faz o Lucas Lima do Sport, né? Alguém para correr pelos lados do campo, para o Neymar conseguir fazer assistência e depois do mano a mano conduzir um contra-ataque ou uma assistência para a gente, pelo menos 1-0 sair, aliviar uma situação aí comprometedora do Santos aí para sair do Z4. Essa a provável escalação, repetindo, do Sport, é que eu posso, em termos de pitaco aqui: o Gabriel no gol, Matheus Alexandre, Thierry, Ramon, Igor Cariús, Lucas Calou, Sérgio Oliveira, Christian Rivera, o Lucas Lima. O Christian Rivera, que muitas vezes acionado pelo meio, lado direito, mas também pelo lado esquerdo, também, se caso o treinador interino Lucena preferir. E o Lucas Lima completando aí o trio no meio do segundo terço do Sport. Mateuzinho, Pablo o Pablo, acho que talvez é o mais cotado sim para entrar. E o Léo Pereira, eu já falei, que acho que o grande perigo para o Santos hoje em termos de contra-ataque. E a escalação, eu espero que amanhã o Santos, confirmando aqui: Gabriel Bazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez, Souza, William Arão. Eu já falando aqui, eu preferia que seja o Bom Tempo, mas é provável que ele comece com o João Schmidt, Zé Rafael, Barreal. Aí, mais uma vez, em termos de preservação, de autopreservação do Neymar, eu não colocaria o Neymar nessa partida. Em vez disso, eu colocaria o Lautaro, que pese aí todas as críticas que tem. E Tassiano é ruim de engolir, mas sim, a gente tem que tentar, né? Tem que tentar com as peças que a gente tem. E entraria eu entraria com o Guilherme, Guilherme, depois com o Cavaleiro ou Robinho Júnior do lado do campo. Essa seria a minha escalação, o meu palpite, meu pitaco em termos de elenco, de plantel para amanhã. Mas caso você tiver vendo esse vídeo, ter chegado até o final, deixa aí a sua crítica também, se você discorda ou concorda também, na seção de comentários, para ajudar a desenvolver conteúdo desse espaço mais que 100% santista. O que é consenso comum, que não há mais espaços para erros, não há mais espaços para brechas, que o Santos consiga aí a primeira das 3 vitórias consecutivas que precisa sair dessa situação. E aí torcer depois para alguns resultados, porque no momento atual, agora o Santos não depende apenas dele, depende de tropeços dos seus concorrentes aí para sair dessa zona. Então, que a vitória chegue e que não falte, pelo menos em termos de apoio, qualquer que seja a escalação por parte da arquibancada, e que se haja críticas, que seja depois nos encerrar no apito final. Então, boa sorte para nós. Santos sempre Santos. Valeu!